Vamos ver se nós conseguimos agora, pessoal. Vamos ver se o professor entra. Vamos ver se o professor vai conseguir entrar agora. Ali, ó, o Felipe entrou. Ali, entrou, deu agora. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora vai dar. Agora deu, Felipe, ainda bem. Tecnologias à parte. Ah, menos mal. Tá, Não, tranquilo. tá importante. Fica gravado, assim, eu acho que talvez a gente tenha perdido um pouco do pessoal ali, mas tá valendo. O Uhum. Felipe, assim, ó, a gente costuma nas nossas lives, aqui nossas conversas, eu vou te apresentar rapidamente uma conversa bem informal, tá? Uhum. Tu poderias me. Eu vou te apresentar então e depois tu diz mais ou menos quem tu é, o, qual a tua. É porque tem muitos alunos que assistem, né? Então é importante Uhum. tu dar uma contextualizada da tua posição, assim. Tá, Estudou fez o mestrado, onde tu dá aula, essas coisas. Então, o tá. Felipe Cunha, ele é professor, é advogado, parecerista, gosta muito de direito dos animais, além de direito de família. Então, é uma pessoa assim fora do comum, é amigo nosso. Então agora, Felipe, é contigo a. Felipe agora vai dizer o que ele para os nossos ouvintes, né? Que nós temos muitos alunos, enfim, Uhum. qual é o interesse dele pelo direito, como é que ele se tornou professor? Acho que é importante isso no início. Tá bem. Bem, pessoal, como o professor Felipe Camilo, né, me apresentou, meu nome é Felipe Cunha de Almeida, mas a maioria da turma me chama de Felipe Cunha. Eu acho que eles não gostam do Almeida e querem empurrar para mim, né? Então eles vão tirando o Almeida assim, tá? Mas na verdade eu sou advogado, como o professor Felipe né, falou, me formei na Uniriter de Canoas, né, em outras épocas da Uniriter, e fui sempre tive um desejo de trabalhar como professor, ser professor, né? E nesse meio tempo fui secretário desembargador, me formei, saí do tribunal e aí fiz uma especialização em civil e processo civil, ingressei no mestrado em direito de família e fui professor aí na UBRA, na PUC, na graduação. Hoje sou professor na Facate, em Taquara, na graduação, mas na pós eu dou aula na Uniriter, na Verbo Jurídico, coordeno alguns grupos na ESA, dou aula na Unesc, em Criciúma, fui professor do IDC, lá na URI, em Erechim também, então eu transito por várias frentes, vamos dizer assim, da docência, né? E como o professor Felipe falou, eu sempre quis exercer a docência, professor. Eu inclusive, foi teu aluno lá na Uniriter, olha, alguns bons anos atrás, né? E eu sempre gostei dessa docência. Todo mundo me perguntava, Felipe, o que tu vai fazer com o direito, né? Eu digo, olha, eu ainda não sei, mas eu vou ser professor, isso eu tenho certeza, né? E claro, a gente vai conhecendo os professores, os amigos e vai se espelhando neles. Até que o meu interesse foi muito pelo direito privado e pelo processual civil. E dentro do direito privado, praticamente todo ele, né? O consumidor, o empresarial, o civil, e dentro do civil, o direito de família, a responsabilidade civil, o direito dos animais. E eu sempre fui, professor, né, assim, inquieto com algumas situações que nos levou a que nos leva, na verdade, a esta live de hoje, né, que tem a ver com os honorários, porque
honorários advogatícios, para quem advoga, né, sabe da importância que tem, e inclusive também é uma importância tão grande que ele transcende ao próprio advogado. Por quê, né? Porque num processo, se a parte não tem gratuidade de justiça, né, aí tem que ficar claro, e aí que eu comecei a ver, né, havendo uma sucumbência, o meu cliente, se não estiver bem alertado do que ele está fazendo, né, da pretensão em juízo, do que é um processo civil, ele pode ainda não ver uma procedência da ação dele e, além do mais, ser condenado a pagar, né, honorários para o advogado da parte contrária. Então, isso tudo eu fui lendo, fui amadurecendo a ideia, e eu sempre impliquei, professor, com aquele entendimento, né, no sentido de que por que os honorários contratuais não podem fazer parte de uma condenação? Né? Por que eu não posso ver ressarcido o meu cliente daquele gasto que ele tem por necessidade de vir em juízo, né? Não são ações aventureiras, correto? Mas por ações em que ele é demandado e o autor não tem razão, ou ele precisa buscar o advogado e ele não se encaixa no perfil da Defensoria Pública, né, para ter aí uma assistência, né, da Defensoria Pública. Muitas vezes, né, Felipe, o cidadão tem um dano, o advogado vai cobrar os honorários, vai para a tabela da OAV, às vezes o valor, né, desses honorários é mais do que o dano, aí o cliente pensa, não, eu não vou ajuizar porque, né, então eu vou lá e conserto meu carro, vou lá e desfaço o muro do vizinho, né, até que me levou a escrever e publicar esse livro, né, que está na 2ª edição da Livraria do Advogado, que se chama Honorários Advogatícios Contratuais, Ressarcimento e o Princípio da Reparação Integral dos Danos. Por que eu escrevi isso aí? Né? Diga, professor. Não, eu só quero dizer para o pessoal que está nos assistindo que quem quiser concorrer a um livro do professor Felipe Cunha, tem que fazer um print da nossa live e entrar no Telegram da Lotec. Aí concorre a um livro do professor Felipe Cunha sobre os honorários. Acho que agora seria interessante para fazer uma diferença, Felipe, entre honorários contratuais e honorários de sucumbência, porque o pessoal confunde muito, né? Sim, sim. Isso é importante, né, Felipe? Porque até os nossos clientes, alguns, né, quem advoga sabe disso, eu não sei se já passaram pela situação que eu vou colocar, mas eles confundem, por exemplo, os nossos honorários contratuais, né, aqueles honorários que por força de um contrato eu acerto com o meu cliente, por exemplo, né, um valor a título de prolabore, 4 mil, 5 mil, 20 mil, não interessa, e mais o êxito, né, por exemplo, 10%, 15%, havendo, né, por exemplo, estou pleiteando aí uma indenização que o valor total é 100 mil reais. Nos meus honorários contratuais, podem, né, nós podemos inserir uma cláusula que desses 100 mil, 10% também será pago ao advogado ao final. Mas muitos dos clientes, professor, e aí eu não sei se é má fé ou se é desconhecimento, quando eles adiantam o valor que por contrato teriam que adiantar, e a gente já vai ver a diferença, né? Eles analisam lá a sentença e veem que o juiz condenou a parte contrária, né, ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência para o procurador dele, ou 20%, ou 15%, né? Sentenças condenatórias, que geralmente, pela lei, vão entre 10% e 20%, ele pensa, bom, não preciso mais te pagar. Sim. Porque, afinal de contas, o juiz mandou, né, o réu pagar. Olha aqui, doutor, é claro, né? E aí que vem, né, Felipe, a importância do advogado e da advogada lá no início da contratação explicar, olha, uma situação são os honorários que eu vou acertar contigo, né? Não sei se vai ser à vista, se vai ser parcelado, ou se vai ser só ser sobre um êxito ao final, né? Que eu não recomendo, né? Porque, na verdade, é trabalhar quase que de graça, certo? Mas isso é de cada um. E haverá ainda explicando para o cliente o que, olha, fulano, esse processo, né, quem ganhar este processo vai ser beneficiado por um percentual sobre o valor dado à causa, via de regra entre 10% e 20%, a título também de honorários. Mas esses honorários são chamados honorários de sucumbência, né? A palavra sucumbência nos diz sucumbir. Aquele que sucumbe no processo, porque o outro advogado ou a outra advogada trabalhou para isso, né? Entrou com a ação e ganhou. Entrou com a ação, o advogado contestou, foi improcedente. Ou foi parcialmente procedente, né? Aí tem que ver o percentual.
o Código de Processo Civil, a lei, determina que numa sentença condenatória, este advogado que teve êxito terá, pela parte contrária, um valor a título de honorários. Então, eles não se confundem com os contratuais. Imaginem um contrato, né? Eu tenho um contrato de locação com o Felipe, eu tenho um contrato de mútuo com o Felipe, mas eu tenho meu contrato de honorários com ele também, que eu combinei com ele lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil, né, Felipe? Depende, certo? E temos mais esta questão do processo, que os honorários podem advir, né, de um desfecho de um processo. Então, por exemplo, se a minha sentença condenatória é 100 mil reais para o meu cliente, né, na hora de cumprir esta sentença, né, eu esqueço meus honorários com o cliente. Esqueço que ele vem me pagando, ele vem me pagando. Eu vou ter que, no pedido de cumprimento de sentença, né, colocar aí um percentual entre 10% e 20% a mais neste valor, considerando o que ficou estabelecido na sentença. Então, se a sentença, né, condena ao réu a pagar, né, a indenização no valor de 100 mil reais, acrescido de custas e honorários em 10%, eu tenho mais 10 mil nos meus 100, né? Só que os 100 mil, cumprimento de sentença para o meu cliente, é a indenização que nós buscamos, e esses 10 mil são meus. Então, são situações diferentes. Os honorários são a remuneração do advogado, que podem vir por contrato e ou pela lei, ou seja, o Código de Processo Civil. E não se confundem, né? Então, o cliente não pode dizer que não vai, não, Felipe, mas eu te devo 10 mil, mas olha ali, ó, o advogado vai ser, a parte vai ser condenada. O juiz diz, sim, mas isto é um valor adicional, não sai dos teus. E quem é o titular desses honorários, Felipe? Quem é os dos honorários contratuais? Quem é que é o titular dos honorários contratuais? É o advogado. Os honorários, o advogado, ele que trabalhou, né? Ele que é o contratado e o Felipe, por exemplo, é o contratante, né? Então o Felipe me contrata. É como se a gente fosse no médico e lá, como a gente vai no médico, tem que pagar um valor para o médico porque está sendo atendido, então paga para o... Exato. Mas pode haver uma... Exato, né, Felipe? Mas eu posso combinar com o meu cliente, por exemplo, né, que ele passa a procuração para mim, ele contrata, né, o meu trabalho, o meu exercício, né, da advocacia, e eu, por contrato, pode dizer, tá, mas eu tenho uma equipe de advogados aqui. Então, a tua ação vai ser conduzida por um outro advogado monitorado por mim. Claro que pode. Mas o título executivo é meu. Eu tenho legitimidade para executá-lo e tenho legitimidade passiva para que, se eu, né, houver uma negligência, ou, né, o meu cliente vai mostrar para o juiz, olha, eu contratei com ele. Se o outro errou lá dentro, não é problema meu. Entende? Claro que eu vou me voltar contra ele. E os honorários de sucumbência também, não? Porque os honorários de sucumbência também são do advogado pelo Código Novo, né? Não. Sim, e nós podemos fazer duas execuções, né, propriamente ditas. A Sim. parte pedir o cumprimento de sentença, o valor que a sentença, né, condenou a outra parte, e o advogado pedir ele o valor da sucumbência, né, estabelecido em sentença. Então pode ser reservado a ele. Aí a estratégia dele, como, né, como é que ele, na relação com o cliente, né, enfim. Mas os honorários, tanto sucumbenciais, né, especialmente os da sucumbência, são crédito ainda alimentar, já nos disse o STJ. Né? Alimentar, então nós temos alimentar, nós temos preferência, né, professor? Então, Sim. Ou seja, não dá para deixar... Acontece muito, né? Por exemplo, nunca aconteceu comigo, mas uma vez quase. Eu fiz o pedido de cumprimento de sentença e a sentença condenatória, não me lembro o valor, certo? 15, 20 mil. E na conta, né, coloquei os 20% da condenação, certo? Então teve mais 20%. E a parte está precisando de dinheiro, eu digo, não, vou pedir que o alvará vá direto para a tua conta e depois tu me ressarce. Entende? E ela não quis me repassar o... né? Então, veja, a parte contrária é uma boa fé objetiva, né, professor? Infelizmente, né? Mas a gente vai aprendendo. Então, o que aconteceu? O réu cumpriu com a sentença e os honorários ele pagou. Mas o meu cliente agora ficou em débito comigo, né? Por quê? Sim. Porque ele... Eu não sei se não é crime isso, tal da apropriação indébita lá, nem olhei, né? Mas eu disse para ele, olha, tem um valor aí que tu tem que me ressarcir, que é o da sucumbência. Demorou um pouquinho, né? Mas foi. Tudo por certo. Isso que é importante sempre na prática, para quem está nos assistindo, pedir para o juiz sempre fazer 2 alvarás, né? Não pode ser um alvará.
Exato. E mais, Felipe, tem que cuidar agora, né, quando vier um valor, né, que a gente peça o alvará, para evitar esse tipo de situação, peça o advogado ou advogada, né, que o alvará saia em nome dele ou dela, depois eu me preste contas, né, mas atente para a procuração, tá? Porque alguns juízes, e não é muito raro, estão olhando a procuração e vendo, não há poderes especiais para receber alvarás. Então, o que o juiz faz? Ou ele intima, né? Traz uma procuração com essa finalidade, ou passou o prazo da nota e eles pedem na conta, então, né? No nome, perdão, do credor, né? Certo? Tem que ter muito cuidado com o honorário, pessoal. Tem que ter muito cuidado. E o mesmo nos honorários contratuais, o pessoal também, não sei se o pessoal está. Porque a gente está falando, eu vou repetir aqui, dois tipos de honorários, um contratual e um de sucumbência, que é pela derrota, né? De quem perde, paga para quem ganha. Mas os contratuais também podem ser pagos por alvará, Felipe? Não, os contratuais, como é que eu faço, né, Felipe? Eu acerto... Não, desculpa, eu vou te fazer uma pergunta. Não, estou pensando lá na Justiça Federal, se dá para dar destaque para os honorários para que seja pago, para que o juiz tire do crédito da outra parte o valor dos honorários contratuais, mas eu acho que também na Justiça Estadual não pode. Olha, eu nunca fiz esse pedido, viu? Eu sempre tentei preservar a minha relação com o cliente, né? Até porque, em que pese o Código de Processo Civil seja expresso, né? E os entendimentos dos tribunais também eram, contratar um advogado particular não é critério objetivo para afastar a gratuidade, né? Mas aí a parte vem, se declara pobre, ou que não tem, e aí agora eu vou lá e junto o contrato de honorários assim que sai fora do perfil, né, Felipe? Então, daqui a pouco, né, se eu sou o advogado da outra parte, digo, mas vem cá, né? Que hipossuficiência é essa? Sabe essas discussões paralelas que a gente pode evitar, né? Eu nunca fiz esse pedido, né, de trazer a reserva, mas já vi discussões em que o juiz disse, olha, ou o tribunal, não houve prova, né, pelo procurador da parte autora, por exemplo, de contrato, né, para separar os alvarás, né, do percentual da causa. Então, peça-se o alvará integralmente para o credor, para o autor, o réu, se for vencedor, né? Eu nunca fiz isso assim, né? Não que eu não vá fazer, entende? Mas eu tenho por bem, assim, a minha relação com o cliente, eu prefiro, né, preservar, deixar entre eu e ele, tudo assinado, né? Tudo, até porque é um título executivo extrajudicial, né? Não precisa de assinaturas das duas testemunhas, porque o código, o estatuto da OAB não exige, né? Então o STJ já há milênios já disse, título executivo sim, basta a assinatura do contrato, né? Então deixa eu com o meu cliente para, né? Tu acha que tem como fazer? Tu acha que tem como fazer tem como advogar para alguém sem ter o contrato de honorários, fazer um contrato só de boca, Felipe? Não faço. Já fiz, mas não faço. Lá atrás. Né, depois eu passo aí assino, depois eu passo aí vejo, né? E a gente começando, né? E já falando em honorários e querendo, né? Daqui a pouco eu estou esperando alguns até hoje, entendeu? Então eu não faço. O que eu faço, né, Felipe? O que eu tento via de regra, né? Tenho 3 etapas para eu, né, me vincular com o meu cliente por força de honorários contratuais, né? Sim. Peguei, me forneceu todos os documentos, ou aqueles que pelo menos, né, para dar início eu entendo necessários, assinou o contrato, entendeu? Aí eu assino a procuração. É assim que eu trabalho. Aí eu já tenho aqui, né, o meu vínculo com eles, né, e diz, olha, agora é comigo, entende? Agora eu não dependo mais de ti por enquanto. Claro, no curso do processo a gente, né, vou te informando, mas, entendeu, Felipe? Porque eu vejo assim, ó, tem muitos clientes, eu não sei por que se criou isso, e talvez os colegas advogados que estejam comigo aí, as colegas também vão. As pessoas têm uma cultura que elas não precisam pagar o advogado. Sim. Elas têm uma cultura que elas não querem pagar, entende? Quando um médico, né, se tu precisa ir ao médico, tu liga para o consultório, o que vai ocorrer? Vai atender uma secretária e vai fazer 3 perguntas. É débito, crédito ou é convênio? Sim. Né? Com a gente não tem isso. É impressionante. É algo, né?
Então, sim, eu cobro a consulta, sim, eu coloco o contrato. Claro que eu não faço um contrato, né, Felipe, para espantar o cliente. Sim. Mas é para ele saber, né? Se eu vou na loja dele e financiar uma compra lá, né, ele vai me colocar um contrato. Se eu for ao banco abrir um contrato de conta corrente, fazer um financiamento do imóvel, vai ter um contrato. É ou não é? Claro que vai, né? Então, se nós, advogados e advogadas que estudamos os contratos, pode não gostar, claro, o professor não odeia o contrato, tá, mas pelo menos estuda o teu de honorário, né? Para minimizar depois o problema, né? Esclarece o que é, né? Olha, essa ação aqui, né, não é que é temerária, mas o dano moral aqui é controverso. Em princípio, o STJ entende que não cabe, o nosso tribunal... Sabe esses... Tipo, é como se fosse um consentimento informado para o cliente que certo pedido, né, pode ser problemático de ter a procedência. E se está escrito aqui bem alertado, o que ele vai dizer depois? A não ser que ele comprove que a minha atuação foi desidiosa, que a improcedência foi pela desídia do advogado, não porque o STJ entende, né, pela improcedência, que são situações bem distintas, né? Por que não bota isso no contrato? Entende? Então, me diz, né, e aí, claro... me diz uma coisa, Felipe, outra coisa, um outro detalhe que tu sempre... me explica as formas de contrato, para deixar para o pessoal bem de contrato de honorários. Tá. Eu faço um... Eu nomino de contrato... Oi? O Reverbel entrou, professor Reverbel. Ah, sim. Eu nomino, Felipe, né, de contrato de prestação de serviços advocatícios. Né? Aí coloco lá contratante, o meu cliente, né, qualifico ele, né, tem que ter todos os dados, né, porque a gente já está pensando, né, daqui a pouco ele vira réu, né, além de contratante, né. Eu coloco os meus dados e coloco o objeto, coloco as cláusulas, né, para que se presta, é uma contestação em face de quem, é uma inicial em face de quem, correto? Ou é um trabalho só no segundo grau, né? Coloco as cláusulas gerais ali, né? Olha, o valor é tanto, vai ser pago dessa forma, vai ter, né, um percentual de êxito de X% caso houver êxito, né? A ser pago 5 dias depois do trânsito em julgado ou de um acordo, que pode ocorrer, né? Porque muitos desses contratos não têm essa cláusula. Tem que haverá um êxito. Tá, e aí? Houve o êxito. Quando que eu posso cobrar? Aí tem que entrar com uma ação, o juiz dá prazo, entende? Então, para evitar esse tipo de coisa, já deixo, porque, né, nós estamos falando que a OAB nos diz que é um título extrajudicial, certo? Então, se ele é extrajudicial, não é porque ele é um contrato de honorários que ele é extrajudicial sem automático. Tem que haver certeza, liquidez e exigibilidade, né? Como pressuposto de um título executivo. Se o valor não está bem colocado, que liquidez tem ali? Se o trabalho não está bem feito, né? Qual é a exigibilidade que tem? Mas não, eu não te paguei porque tu não cumpriu. Aí entra lá, exceção do contrato não cumprido. Sabe aquelas coisas, Felipe? Então, né, é um contrato que diga qual é a minha obrigação ali e qual é a obrigação do meu cliente. E tu costuma fazer, Felipe, tu costuma fazer o contrato para cobrar, tu cobra antes do cliente, ou tu com valor fixo, ou tu cobra um valor fixo, ou tu cobra pelo êxito. Como é que tu costuma fazer os seus contratos? Os dois. Os dois. Um valor a título de prolabore, né? Para começar os trabalhos, correto? E depois o percentual. Mas tudo já ajustado no contrato, né? Sim. Se é 10%, é 10%. Se é 15%, é 15%. E mais o valor de entrada. E aí coloco a cláusula aí do pagamento, como é que vai se dar esse valor de entrada, como é que ele vai ser pago, e depois o êxito, né? Ah, transitou em julgado, 5 dias depois, então tu me alcança o valor referente ao êxito. Deu acordo, né? Judicial ou extrajudicial, 5 dias após o acordo, tu me alcança o valor do êxito. O percentual, né? Relativo ao êxito, lá 15%, 20%, aí depende, né? Mas sempre, Felipe, eu não deixo de cobrar o valor, né? Para entrar com o processo, para fazer uma defesa, enfim, né? E também aí o êxito, aí é o caso concreto, né? Porque às vezes lá 20% da tabela da ordem, né? E aí a causa vai onerar demais o cliente, entende? Pô, então tem que negociar. A diretora da Alotec, a Luciana, porque a Alotec é uma escola de direito, né, Felipe? A diretora da Alotec, a Luciana, tá falando aqui, que bom que estás conosco, não consegui entrar antes. Vai ser entrando agora. Ilustre professora. A Lustre. Que eu mandei um abraço e agradeço a oportunidade aí para ela. Né? Tá escutando aí.
Felipe, então Tá tu, acha que ótimo. então tu sempre cobra um percentual no início e depois Não, tu... não é o percentual no início, tá? Eu Não, cobro um o valor valor. para entrar Isso, isso, né? A título de prolabore, né? E junto o percentual que é pago lá ao final, sim. né? Mas também tem advogados que trabalham só com o percentual no final, né? Mas eu não sei, eu acho que aí... Eu não já sei. fiz já fiz no início de carreira a gente, né, vai se ajustando conforme, né, a necessidade e vai fazendo essas experiências, entende? Mas eu tenho processos aí que estão há 7, 8, 9 anos tramitando, 10 anos tramitando. E aí E fica outra, né, assim, Felipe? O que é o êxito? É uma sentença condenatória em X ou além da sentença condenatória é o cumprimento dessa sentença? Tem que e, ficar bem claro. Entendeu? Porque daqui a pouco, por isso que tem que estudar bem o caso antes, né? Porque às vezes é difícil tu dizer para o cliente, olha, tu tem todas as condições de ter uma sentença de procedência, mas tu já está me dizendo que o cidadão é um estelionatário, que ele não tem bens no nome dele. Então qual é o êxito que eu vou ter aqui contigo? Zero na prática, né? sim. Então isso aí tem que ficar ajustado. Não, doutor, se não colocar a mão no dinheiro, como eles falam, né? Então eu não serve, tá? A escolha é tua. Mas eu não vou trabalhar 6, 7, 8, 9, 10 anos, dois que sejam, né, para ficar aí numa fase de cumprimento de sentença, correndo o risco de ocorrer a prescrição intercorrente do nosso crédito, né, porque a minha sucumbência está junto, se não tiver gratuidade, pela ausência de bens de um cara que vive disso, né, vive fazendo esse tipo de conduta, né, e lesando os outros. Então, o advogado ele tem que pensar na frente, é como se fosse um jogo de futebol. Se eu for bater um tiro de meta, eu tô achando que eu vou largar lá na cabeça do centroavante. Aí eu mando a zaga para cima, aí eu escorrego, caio, e foi que nem Grêmio e Goiás ontem, né? Que o goleiro fez aquela mancada e largou no pé do jogador sozinho, né? Claro que não foi porque ele quis. Mas o que eu tô querendo dizer? Se é contrato, é contrato. O que é o êxito ali? Onde é? Porque aí o juiz vai analisar, né? O êxito aqui, meu caro, é o quê? Não é só a sentença de procedência, né? É colocar a mão no dinheiro, é alcançar o bem da vida. Só teve a sentença de procedência. Não tem liquidez aí para executar por enquanto. Por exemplo, né? Uma outra pergunta que o pessoal sempre tem curiosidade e eu acho importante. Como é que tu mensura, Felipe, quando tu faz o teu contrato de honorários? Como é que tu faz o contrato de honorários? Tu olha o valor da causa, a cara do cliente, o carro que ele está usando, a roupa. Qual é o critério assim, que tu utiliza? As circunstâncias pessoais da vítima, né? Lembrando, né? Não, claro, a primeira situação é analisar o que ele tá, né? Por que ele, o que ele precisa em termos de um serviço jurídico, né? De uma consultoria que envolve a inicial, né? A contestação. O que envolve isso em termos de volume de trabalho e complexidade, que a gente não pode esquecer que é isso aí que o juiz vai analisar também, né? Se, né, nos 10, 20, né, por cento, né, que ele colocar, ele vai analisar isso aí também, né? Então eu analiso isso aí e analiso o seguinte, olha, a tua condição financeira aqui, às vezes eles colocam, né, ela é X, mas tu não concorda que se nós tivermos a procedência vai passar para 10X pelo meu trabalho. Claro que, né, com subsídios da parte, o que ela te alcança em termos de documentos, mas orientado por quem? Pelo advogado. Então, eu tenho que analisar, tentar ver, Felipe, né, e às vezes é difícil, a melhora que eu vou trazer para o meu cliente. Ou, né, no sentido dele minorar o dano que ele já está sofrendo, porque daqui a pouco ele está devendo, né? E ele continua devendo, mas tu consegue contestar, consegue fazer uma negociação com a parte contrária, enfim, né? Para isso que a gente serve também. A negociação, hoje em dia, ela é muito importante para os advogados, para advogados, né? É além do direito. Isso a gente não aprende na graduação, né? Porque nós Sim. aprendemos o direito, né? Um advogado pode jogar por água abaixo um processo, em termos de acordo, né? Depois, tem uma baita sentença, mas agora ele não tem nada para executar. Antes ele podia ter, né, te oferecer o que não alertou para o cliente. Então, o que eu analiso? É o bem da vida. Né? Ah, doutor, mas eu não tenho dinheiro agora, quem sabe a gente faz pelo resto, porque eles sabem, né? Eles sempre foram no vizinho, eles viram na TV, eles viram na novela. Não, eu tenho meus honorários, né? Eu costumo trabalhar assim, né? E não entro nessas questões assim de botar preço, né? Quando eu vou jantar, eu vou no restaurante, o preço é aquele.
né? Ah, não, eu vou primeiro comer para ver depois se eu gostar eu pago. É o que eles querem, né? Não, se tiver esse, eu te pago, entende? Então, Sim. o teu cliente, Felipe, né, ele tem que entrar no teu escritório e ver que tu é uma pessoa séria, que tu é uma pessoa e que tu te formou, né, que tu fez pós, que tu fez mestrado, que tu te qualifica. E isso pode ser um diferencial para o processo dele. Por que eu digo pode? Porque a gente não pode prometer na cabeça, colocar na cabeça dele que nós vamos ganhar o processo. Leia-se, ter a procedência ou fazendo a defesa em procedência. Porque a nossa obrigação, que é de meio, passa para de resultado. Né? Então, ou seja, esqueceu dessa questão. É importante, se eu colocar ali no contrato que a ação vai ser procedente, o que ele pensa? Que vai procedente, né? E aí fica de resultado. Se o médico... Explica para o pessoal a diferença entre obrigação de meio e de resultado, Felipe, que eu acho que é interessante. Eu sou professor de obrigações também, eu gosto muito dessa disciplina, né? Quando a gente classifica lá as diversas obrigações, né? Divisíveis, indivisíveis, né? Enfim, né? De meio, de resultado, o que é? O advogado, por força de lei, assim como o médico, via de regra, né? Ele não é obrigado a garantir o resultado. O que é garantir o resultado? Se eu entrar com a ação, eu não sou obrigado a ter a procedência da ação para o meu cliente. Se eu fizer a contestação, eu não sou obrigado, por lei, levar o julgamento A em procedência, certo? Eu não sou. O que eu tenho que fazer é utilizar toda a técnica, todo o zelo, né? Todo um arcabouço jurídico para dizer, olha, foi improcedente, foi, mas havia dívida. Ou aquela prova que tu disse que tu tinha, tu não trouxe para os autos. E tu me disse que não tinha, né? E eu confiei que tinha. Então, eu não perdi prazo, eu contestei, eu trouxe as decisões atualizadas, eu tentei convencer o juiz, né, que embora ele deva a uma pandemia, a um fortuito externo, né, a uma onerosidade excessiva, certo? Mas não é simplesmente isso. Eu estou atuando. Bom, foi improcedente, qual foi a obrigação de meio, né? Eu me utilizei de todas as ferramentas para levar o meu cliente a uma situação melhor ou não piorá-la. Agora, se eu coloco lá, não, Felipe, não te preocupa que essa ação aqui a gente coloca a grana no bolso. Eu posso não ter colocado em contrato, mas se ele tem uma testemunha, sabe? E a ação foi improcedente, o que ele pensa? Eu fui enganado. E foi, né? Sim. E foi. A gente vê muito nessas ações envolvendo carros revisionais, né? Liminares, suspende a busca e apreensão, tem dano moral, o nome está fora do SPC, ainda vai ganhar mais 20 mil, não vai pagar mais nada. Quer dizer, quando o advogado diz isso para a parte, o que o cliente sai? Esperando que esse será o resultado. Sim. Se o médico diz, tu vai estar curado em 6 meses, o que o cliente pensa? Em 6 meses eu estou curado, né? Porque ele é o paciente, no caso, e cliente, né? A advocacia também tem isso. É claro, né? O Flávio Tartucci traz uns exemplos legais. Por exemplo, o advogado é contratado para fazer uma escritura, né? Redigir os termos. Obrigação de resultado. O advogado é contratado para redigir um contrato, né? Obrigação de resultado. Não, eu tentei fazer o contrato da melhor... Não, aí não. Mas agora eu entrei com a ação, eu recorri, tentei um recurso especial lá. Aí tem aquele cliente que é chato, né? Ah, mas o que é súmula 7 aqui dizendo que não vai nem receber ou admitir o recurso, né? Porque, não, é que isso aqui eu já tinha te dito, né? Vai afunilando. O processo é decidido até a segunda instância, via de regra. Não existe uma terceira instância, né? No civil, no processo civil. O STJ já disse, ele não cabe a ele resolver a prova, ou analisar o contrato. Via de regra é esse, né? Então, mas eu fui até o final. Ah, mas tu deveria ter entrado com recurso especial no outro caso, vou te processar. Sim, mas eu não entrei porque eu já sei o entendimento. Tu quer me processar, perda da chance? Tu vai ter que mostrar para um juiz agora que eu deveria ter entrado e que entrando com recurso especial, lá, né, a Nancy Andrighi, quem mais, o Belize, iam olhar minha causa e dizer, não, tu tinha razão. Quer dizer, mas por que é importante o contrato, né, na fase prévia? Porque é uma negociação, né? Advogar é uma negociação. Eu faço uma negociação para construir minha casa, eu faço uma negociação para comprar o carro e eu faço uma negociação para atuar em nome do meu cliente. Quanto mais, né, o contrato for... Vejam, detalhe, não é espantar, é que nem bula, não pode ser uma bula de remédio, né? Se tu for ler antes, tu não toma. Não é isso. Mas é deixar as claras. Quais são as minhas obrigações como advogado e os meus direitos? Quais são as obrigações do meu cliente e o que ele tem, né, para receber em termos de prestação do advogado que ele contrata.
Um parecer também seria a obrigação de resultado, né? No sentido de fazer bem o parecer, né? Por exemplo, eu faço pareceres, né? Sim. Esses dias chegou um cliente e me pediu um parecer aí para um RESP, né? Sim. Olha, Felipe, a causa lá é altíssima, né? O valor, a gente já foi condenado em primeira e segunda instância, mas o meu cliente quer um parecer porque, né, envolve custos, né, Felipe? É mais custas, são juros que vão correndo, porque ele está empurrando o trânsito em julgado do cumprimento de sentença, né? Entende? Que começou lá atrás, a sentença condenatória começou lá atrás. Eu faço um parecer para ele dizer o seguinte, olha, nesse caso, eu entendo viável o RESP, por isso, por isso, por isso. Mas, né, alerta, realmente, súmula 7, mas tu pode ir por aqui. Acabou. Tá, professor, e ele pegou teu parecer e se deu mal lá. O meu parecer foi no sentido de eu, né, com o meu estudo, no base com que eu entendo, analisar a viabilidade ou não do recurso. E no meu contrato de honorários do parecer está escrito que, olha, isso aqui é um parecer. Isso não me vincula a resultado da ação. Tanto é que é um parecer, né? Tu vai juntar na ação, tu vai botar embaixo do braço e levar para os teus colegas do escritório, né? Aí é uma questão tua, ok? O Felipe tem mostrado o livro, eu acho que é bem importante, assim, eu vou porque vai mudando bastante a audiência, Felipe. Então, a gente vai fazer um sorteio sexta-feira, e para entrar no sorteio, quem não está no Telegram, tem que entrar lá no grupo e tem que fazer um stories hoje aqui da nossa live e marcá-lo até aqui. Então, quem quiser participar do sorteio tem algumas regrinhas que devem ser obedecidas, até porque esse é um dos melhores livros que nós temos de honorários. Não é porque tu está aqui, mas o pessoal não costuma escrever livro de honorários. Foi o Daniel que te deu a ideia, né? Eu lembro. O nosso líder, o Daniel Gustavos, o líder da confraria dos civilistas. Sim. Ele que te deu a ideia, né? Foi ele que te deu, né, Felipe, ou não? Ou ele não, desse livro aqui não. Ele pediu para eu explorar outros temas, me deu sugestões de uns temas bem interessantes, né? Que eu vou agora na terceira edição, quando for instado a tanto, eu já estou colocando, né? Já para atualizar. Mas o Daniel é teu mentor, o Guilherme está ali também, o professor Guilherme Azen. Sim. O professor Daniel é teu mentor, né? Ele gosta de... eu já disse para ele, se der errado, se eu der errado, a culpa é dele, a responsabilidade é objetiva, né? Não, o Daniel é um amigão, olha, um cara fantástico, né? Fantástico. Ele e ontem eu estava assistindo vocês falando tu gosta do direito dos animais, né? Um dia tu tinha me falado que tinha um livro escrito e tu conseguiu publicar o livro, né? Eu achei bem legal esse teu livro a ideia de falar sobre o direito dos animais, né? Assim, ter um livro... Eu escutei um pouco tua palestra ontem com o Daniel, no evento que ele fez. Eu achei bem legal, assim. Acho que a ideia... Tu ainda mexe, tu tem muito cachorro, Felipe? Só assim pra... Tem um só. Tem um. Ah, tu tem um? Mas tu tem mas eu já tive propaganda de... Ah, tu já teve mais. Eu estou sempre compartilhando no Face para adoção, né? Os animaizinhos para adoção. Isso é porque o pessoal me pergunta, às vezes, tu adota? Eu digo, não, eu ainda não. Eu tenho um lá que vale por 15, entendeu? Então, por enquanto, né? Foi que me inspirou a escrever o livro, inclusive. Foi ele, nas sublinhas dá para entender. Claro. Não, é bem legal, acho que é uma... Pois é, Felipe, eu acho que essa questão dos honorários, assim, elas são... então, na hora que tu vai fazer a sustentação oral, tu também faz... Se o cliente te contrata para fazer só a sustentação oral, tu cobra ele só pela sustentação oral. Tem como fazer isso também, né? Tem. Sustentação oral, Felipe, né? Memoriais, a entrevista com os desembargadores, né? Quando o caso ainda está para julgamento, isso é importantíssimo, assim. Eu já fui secretário de desembargador, sabe? Eu sei como é que funciona, quando eu digo como sei. Eu, quando era secretário, os nossos assessores, né? E até os desembargadores falavam, o advogado vinha, e mostrava no processo, olha, tá aqui, né? A questão é ali. Quando nós íamos fazer o projeto de voto, Felipe, a gente lembrava do advogado, sabe? Tu lembra? Claro que não haveria provimento ou desprovimento porque ele foi ou não foi. Não é isso.
Mas ele estava lá preocupado, apontando a prova, entendeu? Foi no gabinete, trouxe, protocolou memoriais, veio a sustentação, pediu preferência, tá ligando ao, quer dizer, esse trabalho, entende? Isso mostra uma importância a mais do advogado com o processo. E tem que ser remunerado. Né? Claro. Tem que ser remunerado. Isso é teu trabalho, entende? Tu fez tudo que estava a teu alcance. Né? Saiu, foi lá, falou com o juiz no primeiro grau da liminar, foi indeferida, agravou, foi lá, entendeu? Esperou lá, o tribunal recebeu o agravo, intimar para contra-razões, protocolou memoriais, pediu para sustentar em tutela provisória, quer dizer, mostra o quê? Que tu tá atento, né? E que tu tá cumprindo com as tuas obrigações contratuais. Então isso não pode ser de graça. Não pode esperar 5 anos, 6 anos. Eu, modestamente, penso assim. Entende? Claro, não, tu tá certo. Aonde que entra ali no teu livro a parte da responsabilidade civil, Felipe, assim, meio para nós irmos para o encerramento? Qual parte do teu livro entra da responsabilidade civil? Certo. O que eu penso, tá, Felipe? E até eu coloquei aqui na segunda edição, né, na apresentação da segunda edição, teve um juiz que escreveu um artigo e ele fundamentou parte do artigo dele no meu livro, na primeira edição, para dizer o seguinte, por exemplo, bateram no teu carro, Felipe, tá? É o exemplo que eu começo. O Felipe está trabalhando, bateram no carro dele, volta do escritório, né, ou lá da AGU, carro batido. Aí ele olha, alguém viu? Não, olha, eu vi, né? Tem uma testemunha aqui e, né? Aí o Felipe liga. Olha, cara, eu mandei fazer um orçamento aí, né? Deu 4 mil, deu 3 mil. Não vou te pagar, porque não fui eu, tu não tem prova, sabe aquelas coisas, né? Aí o Felipe liga para a seguradora, olha, 2.800 a franquia, 3.85 mil, não sei. Aí o Felipe, bom, né, eu tenho que trabalhar. Eu não posso andar com o meu carro assim e manda arrumar. Mas aí, o que acontece? Ele quer cobrar em juízo, né? Mas aí, o que acontece? 2 mil, 3 mil de conserto, quando ele compara com os honorários que os advogados cobram, 3, 4, 5, 6 mil, 7 mil, ele pensa, não, então eu mando arrumar e nem entro com o processo. Você não concorda, Felipe, que esse cara sai impune? Esse cidadão sai impune. E lá pelo 133 da nossa Constituição, nós temos, né, uma previsão constitucional, que eu digo, a advocacia tem. Então, o que eu quero dizer? Quando tem um dano especial, um acidente de trânsito, né, que eu tenho que contratar um advogado, né, eu não me encaixo na defensoria pública, não sou o hipo suficiente, o assistido, e tenho que... Isso é um prejuízo para mim, não o trabalho do advogado, mas eu tenho que... Né? Então, por que eu defendo? Que a reparação integral dos danos e o Código Civil fala em honorários de advogado, lei material, né? Engloba, sim, os honorários. Aí tu pode dizer, tá, professor, mas tem escritórios que cobram, né? Tá bem, eu não vou cobrar isso da parte contrária, certo? Mas então que o juiz vá pelo menos para a tabela da OAB para minimizar, porque aí eu penso, bom, se eu tiver que contratar o Felipe, né, e ele vai me cobrar 6, 7 mil, que ele está seguindo a tabela da OAB, e o meu prejuízo é 5, né? Além de eu não ter resolvido o problema, porque ele me alertou, olha, tua sentença pode ser procedente, mas ele pode não ter R$1 no bolso quando for cumprir. E esse valor que eu paguei, além de, né, tu entendeu, Felipe? Então, eu tento tu defende que é um dano. Fazer o ressarcimento, que o valor gasto com o advogado entra na indenização que tem que ser paga pela parte que causou o prejuízo. Pela parte, exato, entende? Mesmo que se aproxime do valor, pelo menos. Né? Porque, ao mesmo tempo que a parte contrária, os julgados, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, eu entendo que sim, né, nós vivemos num mundo em sociedade, entende? Então, se eu não me encaixo na defensoria pública, né, porque eu não tenho perfil, e eu não consigo, né, compor este valor, eu não entro com a ação, eu mando pagar, eu mando fazer de novo. Eu parte, né? Esse cara sai impune. E o ordenamento jurídico não quer isso aí. Ele não deseja isso, né? Não é possível que, né? Eu sofrendo um dano porque eu não posso cobrar da parte contrária e não consiga uma atuação do Estado, ok? Fica impune e bom, então se eu sou o autor do fato, né? Eu começo a ter um caminho aqui para mais ilícitos. Veja, eu não estou dizendo que o judiciário está, né, autorizando ele estude, muito pelo contrário. Mas eu acho que nós temos que olhar por um outro lado. Né?
faz uma perícia no processo, não é paga a perícia? Sim, é paga. Por que eu não posso ressarcir, então, os valores dos honorários? Claro. Se é uma ação de indenização, né? Não é uma aventura jurídica. Entende? Eu tive que vir a juízo, alguém deu causa a tudo isso. E ainda mais, né, Felipe? Valoriza o trabalho do advogado. O judiciário está valorizando, na minha modesta visão, né? Claro. Quando se determina o ressarcimento. Tu pode discutir o valor, né? Pô, como o cidadão entrou, pagou 50 mil, o dano era 5. Tá, tudo bem, tem uma desproporcionalidade, pode ser que sim. Mas ressarce, pelo menos o que a tabela da OAB, analisa bem a atuação do advogado, né? Claro, tem que trazer a prova do contrato, né? Entre as partes, porque se eu tô pedindo, né, o ressarcimento, eu tenho que provar que o contrato que foi pago, né? Para evitar também, né? Porque o pessoal é criativo, né? Entende? Então, é nesse sentido. Por isso que eu entendo que aqui entra a responsabilidade civil para as ações de responsabilidade, né? Não estou dizendo que não possa haver outras, né? Até a gente pode discutir. Está aberto aí, né? Eu lancei o livro assim para me ajudarem, né? Mas eu acho que por isso que é ressarcimento e princípio da reparação. O Código fala em honorários de advogado, o Código Civil, lei material. O Venosa diz que aquilo ali está deslocado. Então já dá para ver, né? Mas eu entendo que tem que valorizar o legislador. Se está ali, mais honorários de advogado, juros e honorários, o que é isso? Não é a sucumbência. A sucumbência está no CPC. Sim. Entende? Então é nesse sentido que eu joguei a sementinha aí. Mas eu já te digo, eu já fiz uma pesquisa, né? Para a primeira edição que foi lançada em 2017. Fiquei 1 ano e meio. Essa aqui saiu ano passado. O STJ em 2013, até 2013 ele era dividido. Cabe, não cabe. Cabe, não cabe. Fiz uma pesquisa em quase todos os tribunais. Cabe, não cabe. Cabe, não... Ó, o mesmo tribunal dizendo que cabe e o mesmo tribunal dizendo que não cabe. Mas os julgados, em maioria, entendiam que não cabia, né? Até que em 2013 a Nancy Andrighi, a ministra, né, veio, olha, não cabe. Entende? E aí pacificou, pelo menos por hora está pacificado, né? Mas sabe como é que é o advogado, né? Ele vai... Né? Vai criando a tese, vai insistindo e muda o precedente, né? Exato. Vou fazer essa enquete lá no Telegram, sobre esse teu casinho aí, para encerrar o teu assunto até. E tu não concorda, Felipe, só para encerrar, não concorda que se as partes tivessem mais responsabilidade, sabendo que além de uma ação temerária, até o próprio advogado, né? Olha, tu ainda pode vir a ressarcir os honorários da parte contrária. Sim. Né? Então, né? Aqui é prejuízo, é conta matemática, né? Sabe essas ações malucas que a gente vê? Aí a parte tem que contratar um advogado, ou tem gratuidade, fica de franco-atirador, sabe? Isso é que eu não concordo. Entende? Eu não gosto dessa postura. Não estou falando do advogado da outra parte, não é isso. Mas é que quando a parte tem a gratuidade, né, Felipe, tudo fica, né, sabe? Tudo fica mais tranquilo. Não, nós temos que ter responsabilidade. E, para mim, isso faz parte do dano. É verdade. Não, tu tem razão. Felipe, eu quero agradecer a tua presença, assim, quero falar mais uma vez pro pessoal. Quem quiser ganhar o livro do Felipe no sorteio, hoje faz um stories aí da nossa live, marca a Lotec, entra no Telegram, indica um amigo e obrigado, Felipe, assim, ó, a Lotec está sempre à disposição para ti. A gente teve ali uma dificuldade para entrar, mas no fim deu tudo certo. Obrigado, eu agradeço a participação, foi excelente a nossa conversa, né? Então tu pode dar... Eu que agradeço. Agradeço a professora Luciana, né? A todos vocês aí que coordenam a Lotec, né? E nos disponibilizam esses espaços. Peço desculpas de novo pela demora, né? Porque eu tive... O problema foi entre o dispositivo e quem está na frente, no caso sou eu, né? Mas acontece, né? E fico à disposição aí dos amigos, das amigas, né? Para a gente continuar esse bate-papo. Eu acho que é um momento, né? Estamos aí terminando um ano conturbado, mas o direito segue, né, Felipe? E tendo aí vários advogados, né? Pessoas aí com vocês, né? De todos os segmentos aí do direito, né? Alunos e profissionais. É sempre um momento de a gente conseguir debater isso, que para mim é uma luta, isso aqui, né? Eu não estou chovendo no molhado, nem dando murro em ponta de faca. É doutrina que eu entendo que a gente tem que construir e, né,
Hoje a gente tem uma situação, quem sabe amanhã não se consolida, né? O direito, ele vai respirando, né? Então a gente tem que tratar assim. Muito obrigado mesmo aí E desculpem a eloquência na defesa, né? Não, acho que a luta pelo... O Yering falava, né? A luta pelo direito, acho que a gente tem que lutar pelo direito, pelas nossas convicções, e vamos embora. Exato. É isso aí. Muito obrigado, boa noite a todo o pessoal que está nos ouvindo. Participe lá do nosso Telegram, das redes sociais da Lotec, enfim. Um abraço para todo mundo. Até quinta que vai ter mais uma live quinta-feira, hein? Vai ter mais uma live, todo mundo presente, com a professora Ana Paula Ávila. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.